Achei legal colocar dessa forma, porque aí eu já me. Tudo bem? Porque daí já me crio uma empatia, né? Porque eu também fui empreendedor, tive um negócio por 3 anos. Foi uma experiência dura, vivi tudo que um empreendedor vive de dificuldade. É, achei que eu fosse ficar rico com um investimento de 500 mil. Na hora que eu vi, eu estava devendo 10 milhões, mas consegui vender minha empresa pela minha dívida para a Nestlé e consegui um emprego lá, então deu tudo certo. É, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vou falar um pouquinho, vou fazer uma coisa diferente, tá? Não vou falar muito tecnicamente. Eu preferi eu fui para a CIMED da forma errada, como você nunca deve ir para uma empresa. Eu fui para a CIMED porque eu queria sair de onde eu estava, não porque eu queria ir para a CIMED. Quando eu cheguei na CIMED, eu não conhecia nenhuma marca da empresa e logo no primeiro dia eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui, né? Porque é uma confusão. Uma vez eu estava num evento de CMOs e a CMO da Braskem perguntou, nossa, eu nunca tinha visto ninguém da CIMED, deve ser confuso trabalhar lá, né? Eu falei, nossa, é confuso pra caramba, né? Porque você tem seu chefe, tem o João, tem a Carla, tem os filhos. É uma confusão. Mas o negócio que dá certo, né? Então você vê lá o negócio que está crescendo nos últimos 10 anos, 20%, todos os anos, consistentemente, você fala, pô, tem que respeitar esses caras, né? Eu tenho que aprender alguma coisa aqui. E aí, ao longo desses 5 anos, que parecem que foram 50, eu não tinha cabelo branco, né, Juquinha? E agora estou com cabelo branco. Eu fiz essa apresentação mapeando o que a gente faz. Porque uma coisa que a gente fala lá na CIMED, a Carro falou bem aqui, a gente é uma empresa de vendas. Aí todo mundo, o marketing da CIMED, mas no fundo, tudo que a gente faz é vendas. A gente tem uma frase lá que quem não vende ajuda a vender. Então todo mundo é um pouco vendedor lá na CIMED. E o que a gente faz lá? A gente é uma máquina de criar histórias. Né? Então, sempre a gente está criando uma história para gerar venda. E a gente começou o ano passado, vou falar do ano passado e vou resgatar algumas coisas ao longo desses 5 anos para ir contextualizando a minha conversa aqui. Então, ano passado, a gente ia ter um sócio, né, que é o GIC, o Fundo Soberano de Singapura, e algumas outras coisas que a gente ia fazer. Então a gente criou essa história da nova era. Agora a CIMED está numa nova era. Isso tudo desperta a curiosidade do público em geral, né? Dos veículos, e aí a gente vai surfando essas ondas. Eu penso que quando eu trabalhei na Johnson, inclusive trabalhei com a irmã da Kiki lá, durante 10 anos, a gente fazia planos de 10 anos. Hoje na CIMED a gente faz plano de 3 meses. Porque as coisas acontecem e mudam tão rápido, né? Que é difícil você planejar uma coisa para um ano, como mais recentemente eu já fiz na Nestlé, né? Assim, a gente fazia o nosso marketing plan, apresentação de sei lá quantos slides para a gente fazer o orçamento do ano. Aqui na CIMED a gente faz a cada 3 meses. 3 meses a gente revê, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Bem, antes de eu começar a falar do desenrolar aqui, eu vou falar as coisas que são importantes para mim. Minha esposa veio me prestigiar aqui, então eu dou muito valor. A gente é uma família. Eu gosto de falar que a gente é simples, temos hábitos normais, a gente gosta de viajar, gosto muito de esporte. A gente antes era mais fácil levar a Lorena, nossa filha, para viajar. Agora na adolescência ela está um pouco mais complicada, né? Tem as vontades dela. Mas quando é viagem de esporte assim, ela topa aí. Então aqui a gente foi para a Olimpíada de Paris. Parece que eu estou com a camisa da CIMED, mas não é. É, eu comprei uma só para fazer um tipo. E do outro lado, eu gosto muito, como eu disse, né? Eu gosto de esporte. Essa frase do Guardiola eu adoro. O Guardiola é provavelmente o treinador mais bem sucedido do futebol. E ele fala que num time, não à toa a camisa vem com o logo na frente e o nome atrás, que é como funcionam as camisas de esporte, né? Porque o indivíduo sempre vem atrás do time. Eu valorizo muito o time. A Carol falou aqui das atendentes, das vendedoras. Eu falo para a Juliana direto, ela é dermatologista, da secretária dela, a gente sempre traz presente. Tem que valorizar quem trabalha com você. Quem trabalha com você tem que prosperar junto com você. Porque ninguém é super-herói, né? Numa empresa grande como eu trabalho, não existe.
salvador da pátria. Todo mundo tem que trabalhar junto, olhando, remando para o mesmo lado. E acho que esse é um dos segredos da CIMED. Multinacional, hoje em dia, está muito complicado, porque a estrutura global, cada um com o seu objetivo, sua agenda particular. Lá na CIMED, a gente rema todo mundo para o mesmo lado, que é o objetivo de chegar lá no 10 bi, que o João Adib fala direto. Bom, falando aqui da CIMED, é uma empresa que tem um propósito muito claro, e isso para a juventude é muito importante. Mesmo para mim, é um negócio que me dá satisfação você acordar todo dia e ir para uma empresa que quer levar saúde e bem-estar para todos os brasileiros, né? Isso significa que a gente chega em 70 mil farmácias todos os meses, são praticamente todas do Brasil, independentemente do lugar onde está. Tem lugar que o nosso vendedor vai de barco, pega 2 barcos para chegar. A gente atende todos esses lugares levando produtos bons a um preço barato. E a gente tem muito orgulho de ser brasileiro. Bom, mas vamos lá para o que interessa, né? O que a gente faz lá na CIMED? Isso aqui é uma frase que eu criei e eu acho que cabe muito para o que a gente vai falar aqui. Diferente, né? Olhar para cima aqui. Marketing e vendas, para mim, é você estar no timing certo e criar o contexto para aquela coisa acontecer. É muito real. Você tem que ficar atento, porque as coisas acontecem rápido e hoje em dia, se você não surfar aquela onda, você perde. E aí, os nossos números, né, são muito, muito superlativos. Principalmente o de crescimento e de volume. A gente é uma empresa de volume de acesso, né, já que nosso propósito é levar saúde e bem-estar para todos os brasileiros, a gente tem que produzir muito produto a um preço acessível. A gente consegue fazer isso porque a nossa cadeia é 100% vertical, a gente não tem intermediário no meio. Então, o produto, desde a caixinha do produto do nosso genérico, é impressa na nossa gráfica, que é uma das maiores da América Latina, até o produto chegar na farmácia, lá em Tefé, no interior do Amazonas, é 100% CIMED. A gente tem um distribuidor em cada estado do Brasil, a gente tem 1.200 vendedores que chegam nessas 70 mil farmácias. E a gente faz 600 milhões de caixinhas de medicamento, é 14% da produção nacional, e a gente faz uma dose por habitante da Terra. E a gente tem esse crescimento de 20%. Agora, o mais curioso, e eu tenho amigos super bem-sucedidos, né, que são donos de empresas e tal, e sempre que a gente faz uma reunião, a curiosidade é sobre a CIMED. Ah, mas como que faz? Como que é trabalhar com o João? Como que é a fulana? Você foi no casamento? Já era uma curiosidade incrível, né? Eu vou no supermercado e eu visto a camisa porque eu gosto, que faz parte da nossa cultura, eu vou falar disso. Aí um menino me vê, mamãe, ele é da CIMED, tira uma foto comigo, eu falo, mas eu não sou famoso, não, mas eu quero. Falei, não tem problema. Agora, o curioso é ver que, apesar desses números superlativos, tem outros que nem tanto. A gente faz muito barulho, que a gente cria história e a gente aproveita as ondas que vêm através do timing contexto, com um investimento de 2,8 sobre a receita bruta. Geralmente, empresas do nosso setor, né, indústrias de bens de consumo, de farmacêutica, investem entre 10% a 20% sobre a receita bruta. A gente investe 2,8%, e aí eu vou contar como é que a gente faz esse barulho todo. Aí foi onde eu mapeei, né? A gente tem sete pontos aqui que a gente explora muito bem para ser uma empresa vendedora. Primeiro lugar, a gente tem uma cultura muito forte que faz a gente pertencer, né? Esse negócio de usar a camisa amarela, uma amiga minha que eu adoro, que é muito, muito boa profissionalmente, né? Já trabalhou comigo, ela falou, nossa, me chamam de Sodré, né? Meu nome é Fernando Sodré. Nossa, Sodré, eu acho a CIMED uma empresa tão inovadora, tão disruptiva, mas ao mesmo tempo tão antiquada, vocês são obrigados a usar uniforme. Eu falei, não, não uso uniforme, é que a gente gosta mesmo, a gente ganha as roupas, né, em convenções e tal, e aí para mim é um motivo de orgulho vestir a camisa amarela. Então a gente tem esse pertencimento, é incrível como todo mundo que trabalha na CIMED meio que é parecido. São pessoas que não é todo mundo é igual, né? A gente não tem heterogeneidade de sexo, de escolha sexual, de religião, não. É que tem o mesmo espírito empreendedor.
né? Eu trabalhei na Johnson, como foi falado, tenho muitos amigos da Johnson, que também tinha uma cultura muito forte, mas tem o Vini, que é um amigão meu. Ele gosta de vestir terno, de viajar de primeira classe, de ficar em hotelzão, de reuniões, de falar siglas em inglês, de coisas mais processuais. Esse tipo de pessoa não funciona na CIMED. Na CIMED, a pessoa que gosta de confusão, né? Do dia a dia, cada dia é um dia, de matar um leão, das coisas acontecerem rápidas, mas ao mesmo tempo você erra, você corrige. A gente até tem os nossos valores, as palavras que o João Adib fala, né? Quem acompanha na rede social, que é o Fly Now, sucesso não aceita preguiça, tudo tem uma explicação por trás, né? A gente Fly Now é que a gente gosta de tomar risco, né? O ritmo, rotina e ritual é que a gente tem os nossos, apesar disso, a gente tem as nossas rotinas, como, por exemplo, estava falando para um conhecido meu que estava aqui, ele falou, pô, você está lá há quanto tempo, não sei o quê. Falei, é super intenso, porque a gente começa às 6 da manhã, né? A gente tem uma live comercial, todas as segundas, quartas e sextas às 6 da manhã, então a gente tem o nosso ritmo, rotina e ritual. Então é para um perfil que gosta desse tipo. Na entrevista eu já bato o olho, converso 5 minutos com a pessoa, já sei, puta, esse cara vai dar certo ou não vai dar certo aqui, essa pessoa vai ou não vai. Porque tem que gostar de confusão, né? Como eu disse, acho que dá para vocês entenderem. Tem gente que tem tatuagem da CIMED, né? O pessoal de vendas lá, a gente tem o hino, tem um monte de coisa, é quase que uma seita, né? Mas o negócio funciona, viu? O negócio de cultura é muito importante em empresa, é muito move e faz todo mundo andar na mesma direção. Aí a gente cria várias narrativas, né? Então eu falei lá do Nova Era, dentro do ano passado, a gente começou com um grande evento, aí a gente recriou a história do caminhão do Faustão, né? Que a gente fez o caminhão do Domingão, todo tunado, reestilizado. A gente fez a collab com a Coca-Cola no Carmed, né, que também era uma coisa que para a gente foi a terceira empresa a conseguir fazer uma collab com a Coca-Cola lá de Atlanta. Quem fez também foi o Tic Tac e a Oreo. Então, para a gente foi um motivo de muito orgulho, né, pensar uma empresa familiar que conseguiu chegar na maior marca, a marca mais conhecida do mundo. E a gente fica atento às coisas que vão acontecer. Então, por que a gente fez o Smurf? Ah, tem a ver com o Target de Carmed? Tem a ver. Mas a gente sabia que ia ter o filme. E aí, no momento do filme, a gente lança de novo a história do timing e contexto. Então, a gente vai surfando essas ondas ao longo do tempo. Eu vou voltar a isso ao longo da apresentação. Aí, acho que isso aqui é uma das coisas mais legais que a gente faz, né? A gente divulga nossas histórias com os nossos próprios creators. Ah, não tem som? Não tem problema. Assim, a gente é uma empresa que está muito presente, principalmente nas redes sociais, né? O João e a Carla toparam esse desafio, né? Eu não sei se vocês estão dispostos a isso, porque é uma escolha que vem com várias consequências, né? De você estar exposto aí, estar sujeito a críticas e etc. Mas fato é que eles, somando os dois, eles devem ter aí quase 5 milhões de seguidores. E o público hoje em dia, eles gostam de falar com pessoas, né? Quem que entra aqui hoje em dia em site de empresa, né? A pessoa quer entrar no Instagram da empresa. Mas melhor ainda é se você puder entrar no Instagram do dono, que ele está falando, né? De um profissional, de alguém que represente a empresa. Mas como que a gente faz para ir além? Que é uma coisa que a gente faz que é muito legal. Então a gente vai criar uma história nova. Sei lá, o lançamento aí do Smurf. Aí, quarta-feira, antes do lançamento, o lançamento vai ser segunda, a gente faz um João Convoca. A gente chama todos os funcionários para uma conversa dentro lá do Teams. Todo mundo entra nessa conversa e aí o marketing prepara um material para ser divulgado pré-lançamento. Então, no domingo, às 2 horas da tarde, todo mundo vai postar essa imagem com esse texto. Se você quiser personalizar, não tem problema, mas a gente deixa tudo fácil para a pessoa fazer esse post, e aí a gente tem 5 mil colaboradores, pelo menos, postando no mesmo horário, a gente consegue enganar o algoritmo da rede social.
a gente ganha uma relevância imensa e aí, consequentemente, os criadores de conteúdo, pessoas comuns, começam a criar conteúdo. Por quê? Porque a plataforma começa a entregar mais e você ganha relevância. Então, postar CIMED hoje, você ganha relevância. O algoritmo dá uma tunada no alcance da pessoa, porque a gente consegue fazer isso e, obviamente, que isso vai construindo uma coisa atrás da outra, né? Um lançamento atrás do outro, a gente vai fazendo isso, cada história que a gente cria, a gente faz esse movimento e, consequentemente, a gente ganha os influenciadores normais fazendo também conteúdo para a gente. Bom, aí, produção, né? Quando eu trabalhei na Johnson lá, a gente fazia filme de sundown, a gente investia mais ou menos 1 milhão em produção, isso em 2010, 2009. 1 milhão em produção, fora a veiculação, né? Hoje em dia, eu peguei um vídeo qualquer aqui para mostrar para vocês, provavelmente não vai ter som, mas não tem problema. O legal aqui é que essa moça é mãe de uma funcionária nossa. Isso aqui é banco de imagem, essa é uma funcionária nossa, o João Adib. Isso aqui é um Fórmula 4 que a gente patrocina. De novo, nossos funcionários. Então, esse vídeo aqui provavelmente custou uns 3 mil. Né? Então, hoje em dia, nossas produções, a gente faz qualquer horário que você vai lá no escritório da CIMED, você pode chegar a qualquer horário, tem gente lá fazendo conteúdo. A gente é uma máquina de criar conteúdo e história para a gente ficar postando nas nossas redes sociais, seja na do João, seja na das marcas, seja de pessoas que trabalham lá e que gostam do assunto, que acabam virando influenciadores da CIMED, né? Como é o caso o mais famoso aí, é o Eric, o japonês. Então é um jeito de você conseguir fazer coisas simples, baratas e que com os ativos que você tem em casa. Uma pergunta muito comum é: quantas pessoas vocês têm lá para fazer isso? São pessoas que ganham 5 mil, deve ter umas 12 pessoas que fazem para todas as marcas, mais o João, mais a Carla. Mas são jovens que gostam de mexer com o celular e que aproveitam também para surfar a onda da CIMED e acabam virando, tem gente que está virando famosa lá, como o Eric, Dieguinho e por aí vai. E aí outro segredo que a gente usa bastante, é um negócio meio antigo, mas a gente faz isso muito bem. Com as histórias que a gente cria, como elas acabam sendo relevantes, chamam a atenção do público, a gente alavanca muito na assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa é o seguinte, assim, eu já trabalhei com várias, né? E todo mundo fala, minha assessoria de imprensa é ruim, não sei. Mas você tem que. A assessoria de imprensa cada pessoa que está lá tem de 30 empresas, né? Aí quem não chora não mama. Você tem que ficar em cima da pessoa, do seu atendimento e criando história, criando pauta o tempo inteiro. Isso é uma coisa que a gente faz assim, a Tassi lá da Index acho que quer matar a gente, né? Apesar dela ser amiga da Carla, ela quer matar, mas dá resultado. Então, isso aqui é o que saiu ano passado, a gente saiu 80% a mais do que os 6 concorrentes embaixo. Então, a gente está muito nas matérias também. Esse é um outro segredo muito legal que a gente consegue fazer. E a Index é uma boa agência, mas tem várias pessoas que trabalham com a Index e que não aproveitam desse movimento. A gente é uma máquina de criar essas histórias. Aí eu trouxe até um vídeo legal, não sei se ele vai ficar tão legal sem som. Esse vídeo, o que a gente criou? Né? A gente tem uma marca de vitaminas que é a maior do Brasil, tudo lá é superlativo. Né? A gente vende isso aqui R$500 milhão, mas vitamina é uma categoria muito difícil. Né? Eu tive falando com o João Branco outro dia, ele falou, puta, você trabalha com as coisas mais difíceis. Né? O João Branco é um marqueteiro consagrado aí que trabalhou no McDonald's, ele estava falando, você trabalha com as duas coisas que são difíceis pra caramba, né? Que é vitamina, que é um negócio que você toma, mas você não vê o benefício na hora, né? Não é que nem um remédio de dor de cabeça, que você toma, sarou sua dor de cabeça. Você tem que ficar mantendo, como academia, né? Você tem que ficar pelo menos uns 3 meses para você começar a falar, eu não estou ficando mais doente, olha que coisa curiosa. Tem alguns produtos que até dão um benefício na hora, como produto para cabelo, para unha.
Então é uma categoria difícil de se trabalhar. E outra categoria que ele falou, putz, é difícil, é genérico, né? Porque é uma commodity. Mas enfim, o vitamina, como a gente tem essas dificuldades, a gente sempre inventa novas histórias. E aí a gente criou esse CIMED-X. CIMED-X foi uma iniciativa, o pessoal aqui da USP nos procurou, que eles iam fazer uma pesquisa da proteína do coronavírus no espaço. Iam mandar isso. E aí a gente mandou lá uma lâmina com a vitamina. Por quê? Para o espaço, né? O que está por trás? A história sempre tem fundamento, né? Porque no espaço a oxidação celular é muito mais acelerada do que aqui. Então, se funciona lá, aqui, não tem como não funcionar. Então a gente criou essa história e aí a gente fez um vídeo sobre essa história. Será que agora vai o som? Farmacêutica brasileira. Uma farmacêutica brasileira. Uma farmacêutica brasileira vai enviar uma proteína do coronavírus ao espaço. Primeira a enviar ao espaço um foguete para pesquisas espaciais. Acho que uma pergunta que muita gente deve fazer, e eu também me fiz, era o porquê ir para o espaço, né? E sabe o que o João Adib me respondeu? O porquê não ir para o espaço. Então você vê, a gente saiu em vários veículos de TV, TV Globo, tudo com custo zero. Então, um jeito que a gente... E outra coisa que é muito importante, né, que eu falei já, mas agora eu vou exemplificar. A gente é uma empresa rápida que está atento ao que está acontecendo no mundo para surfar a onda. Aí, né, eu vi que tem gente de doce. Aí teve recentemente o Morango do Amor. Não adianta você demorar para ter o Morango do Amor. Você tem que, a hora que começa a tendência, você tem que entrar com o Morango do Amor. Senão você perdeu o bonde, né? Então tem que ficar atento. A gente é muito atento ao que está acontecendo fora, faz muito social listening para a gente ficar ser o primeiro a entrar. Então isso aqui é um caso antigo, mas é um negócio muito legal que aconteceu. Essa aqui é a Carla Dias, do Chiquititas, e ela estava meio sumida, né? Ela foi para o Big Brother, aí, óbvio, a artista tem que chamar atenção, ela foi para Gramado com um namorado novo e fez um negócio que chama tour no quarto, né? Ela filmou o quarto dela para mostrar para os seguidores, e aí, eis que aparece aqui, ó, o tubo do nosso lubrificante, que é um ícone, né? Esse tubo meio fálico no cantinho. E óbvio que um canal de fofoca já pegou e já começou a conversa na rede social. Olha, a Carla Dias está com tudo, está lá fazendo, tá gostando do namorado novo, óbvio, né? Óbvio que a menina transa, né? Mas enfim, é o que dá conversa na rede social. A gente viu isso, em 2 horas a gente criou esse post, né? E a menina lá é muito sagaz. Esse mexe, mexe, mexe com as mãos é a música da Chiquititas, né? Então a gente já fez uma brincadeira, já fez a mesa de cabeceira ali com o nosso produto, e aí nosso post ele explodiu de uma forma assim descontrolada que até a Carla Dias interagiu. Então a Carla Dias interagiu aqui, só falta me contratar. Puta, foi a deixa que precisou, né? Então, isso aqui deve ter, o post do site de fofoca deve ter sido meio-dia, a gente fez isso aqui às 2h, às 6h a gente já estava em contato com ela, para no dia seguinte ela fazer um publi. E aí ela fez o publi, tem até aqui o vídeo. Nos notou. Vocês falaram tanto ontem que hoje eu vou falar para vocês. E aí, bom, desenrola, ela faz o jabá aqui do Carmed. Mas a gente saiu no New York Post, em
em notícias na Turquia, em tudo que é lugar de país, sobre a trend que foi, né? Então, assim, puta, a menina do CAMED estava ligada, viu, criou contexto, né, da Chiquititas, as coisas aconteceram. Óbvio, isso aqui acontece toda hora? Não. Tem um monte de coisa que a gente faz que não funciona, mas quando funciona, esse aqui até hoje, isso aqui deve ter uns 4 anos, foi o dia que a gente mais vendeu CAMED na história da CIMED, curiosamente. E aí a gente tem E esse é o famoso. E aí a gente tem uma outra mais recente aqui, aliás, um programa que eu detesto, esse Big Brother, mas a gente está lá porque para a categoria de pasta de dente, uma categoria massiva com alta penetração, faz sentido, né? Mas o Big Brother, a Globo está sempre redesenhando ele para dar audiência, né? E aí ele traz pessoas que já participaram, põe famoso, tira famoso e etc. O fato é que estava esse cara aqui, que é o Babu, e ele já tinha participado junto com a Ive numa edição anterior, quando eles disputaram o paredão e ela falou que ia dar um grito na hora que o Babu fosse eliminado, mas ela que foi eliminada. E ela não estava nessa edição, e aí finalmente o Babu foi eliminado, a gente resgatou essa história e deu uma oportunidade para a Ive dar o grito. Então é um jeito também interessante de se resgatar. A turma adora esse tipo de coisa, né? E aí funcionou bem, ela fez o grito e ficou satisfeita com a eliminação. Mas para não ficar só em rede social, isso é uma coisa que a rapidez, né, nos dias de hoje é muito importante. Esse acho que é um case mais emblemático da CIMED, né? Eu participei ativamente, a gente vendia 14 milhões de reais ao ano de CarMed. Em 2022 a gente vendeu, e o João Adib cansava de falar, né? Ele tem uma voz meio fã, ele falava: Fernando, você está perdendo tempo com essa porcaria, essa barca aí não vende nada. Aí eu falei: João, isso aqui é bacana, tem um negócio legal, a gente vai conseguir, tal. Eis que veio a história da Fini. Nessa época, a gente vendia 100 mil unidades de CarMed por mês. A nossa capacidade produtiva nessa linha de produção era de 1 milhão de unidades, mas produzia diversos produtos além de CarMed. E aí a gente fez a collab com a Fini, né? Meio despretensiosamente, a gente viu que ia ter um negócio legal, e as nossas metas, isso é uma coisa interessante, eu acho que a CIMED exagera um pouco, mas a gente sempre tem a meta esticada, né? Que é uma coisa importante, que, quem não tem meta e não tem meta desafiadora, não atinge o objetivo. Esse é um dos segredos da CIMED também. A gente sempre tem meta agressiva que faz a gente acordar cedo também. Então, a nossa meta sempre é espremida. A gente produziu 300 mil unidades. Se eu vendia 100 mil de várias apresentações, eu falei: putz, esses 300 mil vai ser a cota do ano, né? A gente vai vender esses 300 mil ao longo do ano. Era começo de maio. Pois bem, a gente fez a convenção, viu que o negócio era legal, aí nosso vendedor foi lá na Raia Drogasil, que é o maior cliente nosso. E aí a Raia Drogasil falou: putz, você me der uma exclusividade, eu pego tudo. Aí a gente, com o olho grande, né, falou: porra, fechou, vamos vender tudo para a Raia Drogasil, a gente dá nossos pulos aqui, tenta fazer isso, fazer sell-out, né, que é o produto sair da farmácia para a mão do consumidor, e depois eu me viro, depois da exclusividade, a gente deu 3 meses. Geralmente são 6 meses, a gente negociou 3 meses. Depois da exclusividade, eu vendo para as outras farmácias, e ainda daqui no final do ano ainda tem que tirar um pedidinho para a Raia Drogasil. Bom, eu sei que um monte de gente deu aula sobre esse case na rede social, né? Um monte de gente falou: eu fiz isso, eu fiz isso. Assim, eu costumo falar que a sorte acompanha quem trabalha, né? A gente teve uma sorte do caramba, porque ninguém imaginava o que fosse acontecer. A gente vendeu 300 mil unidades de sell-out em 15 dias. A gente colapsou o sistema da Raia Drogasil. A gente se tornou o primeiro produto de vendas, considerando tudo que tinha na época, né? Só que de uma hora para outra, a gente precisava... Putz, acabou a exclusividade. Como que eu vou dar exclusividade de um negócio que eu nem tenho? E aí a gente precisa acelerar a nossa capacidade produtiva. Então isso aqui, ao longo do tempo,
quando a gente começa, o sell-in é a nossa venda para a farmácia e o sell-out é a venda da farmácia para o consumidor. Então a gente acelera a nossa capacidade produtiva. Isso aqui envolve você comprar máquina, instalar máquina, validar processo. A gente fez tudo isso em 2 meses. Em 2, 3 meses a gente estava com a capacidade produtiva multiplicada por 4. Então esse é o tipo de coisa. Aí, como que vocês conseguem isso? Porque a gente tem uma cultura, a gente dá significado, a gente junta as pessoas e fala, puta, olha o nosso propósito de levar isso para todos os brasileiros, de conseguir fazer uma coisa que nunca ninguém fez. Isso move as pessoas, né? Eu acho que isso aí é um negócio que a gente faz que é muito legal. E aí tem... A gente também não tem medo de arriscar. Minha imagem foi banida porque era meio sensual, né? Mas pelo C6 não tem problema. Outro dia a gente estava... Outro dia, já faz uns anos também. A gente estava no escritório, o João Adib veio. Fernando, a Anitta está aí. Falei, Anitta? O que tem a ver, meu? Aí a gente foi lá, não era a Anitta, né? Era a Marina Moreno que cuidou da carreira da Anitta. Ela veio... Não, porque a Anitta, eles têm parceria com a Unilever, né? Ela faz Rexona faz uns anos. Tem uma amiga do tempo de comunidade que ela faz um perfume íntimo que é maravilhoso. É o segredo da Anitta, perfume íntimo. A gente está tentando lá alguns meses acho que fazia mais de ano, na verdade, com a Unilever, e a Unilever não quer fabricar, óbvio, né? Você acha? Em 15 minutos o João Adib já pegou. Não, vamos fazer na hora. Tá louco? E a gente criou o Puse, a gente criou tudo, né? Para quem gosta de marketing lá, uma coisa muito divertida, porque a gente cria a marca, cria logo, cria embalagem, cria tudo, não tem global enchendo o saco. E aí a gente criou tudo, não deu certo. Na verdade, a gente fez muito, muito PR, a gente contou muita história, a gente apareceu muito, mas o negócio não vendia, até porque o cheiro era horrível, né, Juquinha? Não, porque a gente começou, a moça mandou pra gente o perfume que ela fazia, né? Chamava Marcela. Uma figura, uma cariocona da gema, assim. Mandou pra gente, a gente mandou nosso P&D e falou, nossa, o P&D voltou pra gente, a gente vai queimar todas as mulheres do Brasil com isso aqui. A gente teve que reformular. Aí fragrância, vem fragrância, uma penca de fragrância, eu já vou para aqueles cheiros mais que a gente está acostumado, né? Mas a mulher queria fazer um negócio de marshmallow. Marshmallow, eu falei, meu, puta, negócio quente, cheiro doce, meu, coisa esquisita, né? Não, mas ela que sabe, ela é a guru. A gente criou de marshmallow, tinha o de morango, sei lá o quê. Bom, a gente faturou uns 12 milhões, gastamos uns 2, 3 milhões, e o resto, tirando o custo de produto, a gente ficou no 0 a 0. Mas é um negócio que a gente tomou o risco, fizemos, erramos, tiramos fora, o que sobrou a gente deu para os clientes. Então a gente chamava os clientes em eventos, eu não sei se eu tenho a foto aqui, a gente chamava os clientes para evento, a gente faz uns eventos assim, tipo uma feira de negócios, né? Aí chama os clientes, aí, se você compraria 100 Lavitan, se você comprar 200, você ganha uma caixa de Puse. Então, dá o jeito de desovar, né? Aí tem até uma história legal, deixa eu ver se está aqui. E outro risco que a gente tomou, né? Começou esse negócio do Toguro, que eu não sabia nem quem era, mas ele apareceu lá no escritório, já era do comercial. A Juliana até me falou que meu irmão ligou, pô, quem é esse cara que está tomando o lugar do Fernando? Eu nem estava lá, mas isso aqui é espuma, né? A gente pegou esse cara, paga um FII para ele, e é impressionante assim como deu certo, como poderia não dar, né? Mas assim, a gente foi muito comentado, a gente furou uma bolha, principalmente de jovens, né? A gente é uma empresa que tem 30% do nosso portfólio é genérico, a gente está rejuvenescendo nesses últimos anos, mas a gente era uma empresa para pessoa 50 a mais, né? Então esse cara furou uma bolha e está atingindo um público diferente. Então, outro dia
vou falar o meu exemplo, né? Mas tem vários assim. Eu estava numa churrascaria, um menino, um jovem lá de 23 anos estava servindo, ele viu, estava com a camisa amarela, obviamente. Aí ele falou: Nossa, puta, CIMED é muito legal, sigo todos vocês. Eu nem tenho rede social, né? Praticamente. Sigo todos vocês. Mas no fundo eu estou seguindo todos vocês por causa do Toguro. Que o Toguro, não sei o que lá, o Toguro. Todos os meus amigos estão seguindo vocês agora. Então fura uma bolha. Mas, de novo, é um risco que a gente tomou. Esse foi uma coisa que deu certo. Mas isso aqui tem prazo de validade, né? Você usa, ele também ganha com isso, porque eu vi que ele pegou diversos contratos. Agora ele é diretor de marketing em umas 12 empresas. E, enfim, foi um case que deu certo. Esse aqui eu vou pular. Bom, aí, esses dias para ser mais preciso, na verdade, foi em novembro do ano passado, a gente foi para a Coreia. A gente tem, todo ano a gente leva nossos principais clientes para um lugar onde está acontecendo alguma coisa diferente, para a gente explorar alguma coisa em relação a varejo, tecnologia, comportamento. E a gente foi o ano passado para a Coreia em novembro. Aliás, recomendo que lá a gente vivenciou, a gente escuta isso bastante, mas lá eles já estão alguns passos à frente, que é o fato de você criar experiência para o consumidor dentro da sua loja, do varejo, da indústria. Mas tinha umas coisas muito interessantes, assim, lojas que são feitas para criar engajamento, pop-up store onde tem um produto que a pessoa precisa fazer alguma jornada na rede social para retirar. Tinha até uma que a gente foi lá, que você comprava na hora do checkout. Se você fizesse um post lá marcando o arroba da empresa, você ganhava 10% de desconto. Então tem várias coisas, a gente foi muito, muito interessante. É uma coisa que está acontecendo, né? As pessoas querem vivenciar as marcas muito mais do que consumir. Então é um negócio legal para ficar atento. E esse foi uma coisa bacana, porque 2 anos antes a gente tinha ido para a Austrália, que é o maior consumo per capita de vitamina do mundo, né? 2,2 vezes maior que os Estados Unidos. E aí estava o Eugênio, que é um dos donos, vice-presidente lá da Raia Drogasil, e ele parabenizou a gente pelo sucesso do Fini. Puta, que legal, Carmed, foi um sucesso. Mas e agora, né? O que vocês vão fazer? E aí essas coisas de você estar atento, né? A menina que trabalhava no Carmed na época, ela entendia do mercado de beleza e tinha pedido para o P&D fazer uma fórmula de rosa com glitter e cheiro de chiclete. Então a gente tinha essa fórmula, porque, você desenvolver um produto desse demora mais de ano, né? A gente teve esse sucesso, putz, a minha resposta para o Eugênio foi: a gente precisa trazer uma novidade logo. E a gente tinha feito também uma outra fórmula, que a gente ia fazer uma parceria com a marca de roupas Água de Coco, que é uma marca de beachwear lá do Nordeste. A gente falou: não, a gente vai pôr na etiqueta. A gente ainda não era famoso, né? Era uma marca de 14 milhões. E aí a gente fez um produto exclusivo para eles, uma fórmula que chama Água de Coco, com uma embalagem bacana lá, achei bem a cara da estampa deles, coisa de moda. E a gente ia dar na etiqueta e eles iam fazer uma camiseta, Carmed, Água de Coco, coisa pequena, mas que na época para a gente era relevante. Aí numa reunião para assinar o contrato, a moça da Água de Coco falou: não, então você tem que pagar, sei lá, 400 mil para produzir as camisetas. Eu falei: como assim? Eu estou te dando o Carmed, eu faço produto, não faço camiseta, né? A camiseta quem vai fazer é você. Não. Então, bom, deu errado. Aí o que eu fiz? De novo, a gente deu esse produto para a farmácia, mas a gente tinha a fórmula. E nessa época, nossa filha tinha uns 10 anos, uns 9, e estava naquela época, quem tem filha, ou já teve filha dessa época, do negócio da BFF, né? Puta, que a gente comprou de pulseirinha que juntava coração, esse tipo de coisa. Em todas as viagens era uma coisa incrível. Eu falei: putz, vamos juntar a fórmula do rosa glitter junto com a do Água de Coco e fazer o Carmed da BFF. Até porque
a Taylor Swift estava vindo e tinha a história do Friendship Bracelet, né? A gente criou o contexto perfeito. Putz, vamos criar 2 Carmeds, a gente vende mais do que se tiver um só, cria essa história das melhores amigas, um do dia, um da noite. A gente pensou quem são as amigas que são amigas de sempre e que conversam com essa turma. A Maísa e a Larissa Manoela, que tinham feito o Carrossel há tempos atrás. Vamos dar um para outra. Aí isso é uma coisa que a gente também faz. Eu não sei quanto que é possível, mas a gente nunca paga fixo para influenciador nenhum. Nem para a Anitta a gente pagou. É tudo no variável. Vendeu, ganhou. Não vendeu, dançou. A gente toma o risco de produzir o produto, ela que venda para ganhar o dela, né? Óbvio que a gente paga geralmente entre 3 a 8% sobre a receita líquida de comissão sobre vendas. E aí a gente criou toda essa história, e aí a gente criou experiência, o show ia ser lá no Allianz, tem um shopping ali do lado, onde a gente fez uma série de brincadeiras, para você montar sua pulseirinha, pegava Carmed, e para participar, tinha que comprar um Carmed na Drogaria São Paulo ali do lado, via com o ticketzinho e participava da brincadeira. Então é um jeito bacana que a gente criou, aqui tem a experiência. E aí a gente também fez um evento, tudo para criar conteúdo também, dentro do shopping Iguatemi, para apresentar o filme da Taylor Swift, né? Já que a gente está surfando essa onda, vamos chamar as meninas para ir. Minha filha foi até aí a turma dela, foi participar. E aí as meninas foram lá, a gente fez conteúdo. E a gente tem feito muito isso em farmácia também. Então, a menina, a fã do Carmed, né? Ela quer vivenciar, ela quer tocar no Carmed, quer sentir cheiro, né? Ela não quer simplesmente ir lá e pegar o produto. Então a gente cria todo um ambiente dentro de farmácia. Óbvio, isso aqui são nas farmácias em lugares mais inóspitos que vocês podem imaginar, né? Conforme a gente vai chegando mais para o centro, a gente faz umas coisas mais sofisticadas, mas isso aqui vira atração dentro das cidades, nos interiores dos interiores, pelo Brasil afora. Aí, para finalizar, tem outra coisa, né, que eu falei do 2,8% sobre a receita bruta. A gente é patrocinador da Seleção Brasileira. E patrocinar a Seleção Brasileira não é fácil, né? Primeiro, porque nada pode. E segundo, porque, todo mundo que patrocina a Seleção Brasileira é peso pesado, né? São pessoas que têm 100 vezes mais orçamento que a gente, né? Então, a gente não tem dinheiro para contratar o Vini Júnior. Então, o que a gente sempre pensa do avesso, né? Então, o que a gente fez na última Copa? Você comprar a camiseta da Nike é um parto. Pasmem vocês. Comprar um moletom não tem condições. Então, o que a gente fez? A gente criou uma peça inusitada, né? A gente tem a turma lá que gosta do fashion. A gente criou um moletom que fechava e virava um canarinho. A gente chegou antes do que os nossos concorrentes, então a gente foi para Turim, onde a seleção fez a pré-temporada, e aí a gente já leva produto para caramba, moletom, já começa a distribuir para o roupeiro, fotógrafo. Isso faz com que a gente apareça mais que os outros. E aí, em vez de contratar o Neymar, o Casemiro e por aí vai, o que a gente fez? Né? Porque jogador de futebol, hoje em dia, é uma coisa inacreditável que essa turma está ganhando e o nível de fama que eles têm. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensou, porra, e a mulher desse cara? Vive sempre na sombra desse cara, viajando de um canto para o outro. Vamos contratar as mulheres desses caras. É a oportunidade que a gente tem de aparecer através da mulher e provavelmente o cara vai dar um incentivo para ela. Pô, a gente achou uma coisa para ela fazer. E aí a gente contratou as esposas dos jogadores, e aí aparecia o Casemiro no vídeo da mulher dele fazendo. A gente fez um barulho muito legal com as moças. Até hoje elas viraram influenciadoras. A gente contratou a do Paquetá, a Duda Fournier, todas viraram influenciadoras. Então é um jeito da gente aparecer. Óbvio, a gente incomoda, né? A gente tomou notificação da FIFA, tomamos notificação da Nike. Tem que ter um estômago para lidar com o negócio, porque a gente fazia muito mais barulho, os jornalistas,
os jogadores queriam mais o nosso moletom do que o próprio agasalho oficial da seleção. Então, foi uma coisa que a gente fez que acabou dando certo. Não tem o videozinho? A gente fez um documentário, aqui é um pouco do que a gente fez. Eu acho que tem um produto só que para o Brasil, é o futebol. São 90 minutos de jogo e pode acontecer tudo em 30 segundos. Parece que as coisas acontecem em câmera lenta, assim, o cara domina, a bola sobe. O gol vai Começa, o Brasil joga, aquela alegria. 1, 2, 3, nossa, chocolate, todo mundo pulando, vambora. De repente, toma. A hora que você fala assim, não é possível que a gente perdeu. Não é possível. Eu confesso que eu não esperava perder para a Croácia. É a única seleção que tem 5 títulos, então, cara, por que você não tem que respeitar? Ninguém gosta de perder. Independente do resultado dentro de campo, o resultado fora de campo foi absolutamente maravilhoso. A gente acertou porque a gente começou antes de todo mundo. Só que várias marcas depois acabaram copiando a nossa ação. Foi um jeito diferente de fazer marketing. E eu tive desde o começo a oportunidade de fazer um projeto de uma vida. Nós somos a empresa que não para de crescer. Eu estou aqui há 20 anos. Extrovertido, fora da caixa. Quem tem limite é município. A gente não tem limite. Aproveitando o contexto da Copa do Mundo, né? Não vai ser fácil a gente ganhar esse Hexa, mas eu resgatei aqui esse case que foi muito interessante. A gente gastou 6 milhões de reais em tudo, sendo que 4 milhões foi para levar, a gente levou uns 50 clientes. Então, a gente gastou 2 milhões de reais para fazer todo o movimento. E a gente saiu muito na mídia. Saímos, a Formiga, que é a jogadora brasileira que jogou 7 Copas do Mundo, foi dar entrevista na Globo com o nosso moletom. Então teve muita coisa legal que aconteceu em cima desses 2 milhões de reais, fora a experiência que a gente gerou para o nosso cliente, gastando esses 4 milhões. Então, quanto será que outros patrocinadores, quase que eu falei besteira, né? Quanto será que os patrocinadores... esses caras investem 80 milhões numa Copa do Mundo, né? Então, usando criatividade, ficando em cima, tendo os funcionários jogando do seu lado, é isso que a gente faz todos os dias, todo mundo tendo essa mentalidade de crescimento da empresa junto com vocês. Então, era isso que eu tinha para falar. Perguntas? Tenho 2 curiosidades. A primeira é se você foi no casamento. Falta foto na apresentação. E a segunda é como é que surge a ideia, de que maneira, do Toguro ser head de marketing? Isso foi inovador, né? Como é que isso aconteceu? Pois é, esses dias eu estava refletindo. Eu fui no casamento, foi muito legal. Eu adoro a família, tá? Cada um tem seu jeito, mas... eu estava falando até para esse conhecido ali fora, o João é chato, mas ele é muito gente boa. Ele é chato que ele cobra, tal, mas quando a gente vai viajar é só risada e diversão. Pois é um processo criativo diferente, assim. Surge em voos, provavelmente quando ele está fazendo sauna, que ele adora fazer sauna, e ele coloca a ideia e a gente topa. Então, não necessariamente, qualquer um está aberto. E a gente é uma empresa muito pouco hierárquica. Se vem vira e mexe, vem pessoas me dando ideia no WhatsApp, eu nem sei como arrumar o meu WhatsApp, ou no Instagram, e eu falo para o João, ou um estagiário fala, putz, eu tive essa ideia, putz, isso é legal pra caramba, vamos fazer. Então não importa de onde vem a ideia. Ele é um cara genial assim, para esse tipo de sacada, né? E aí é muito fácil porque ele sempre topa o risco, e se a ideia vem de mim, ou... de mim, tá certo? Se vem de quem quer que seja, não tem penalidade se dá errado também, que isso é uma coisa importante. Obrigado. Bom, parabéns aí pela palestra, achei excelente.
eu trabalho com dois setores que você trouxe aí, e foi para minha surpresa. Um com a saúde, apesar de ser dentro da medicina veterinária, e o outro com produções audiovisuais, né? E eu achei incrível como você trouxe o exercício da criatividade, né? E eu não vejo o exercício da criatividade sem que a gente possa ter a permissibilidade do erro, né? Como isso. Porém, como eu venho do ambiente criativo, da arte e tudo mais, eu quero entender internamente como que a criatividade tão estimulada não se perde no meio do caminho, porque muito criativo, às vezes ele contrabalanceia com não tão operacional e não tão executivo de fato. Então, eu vejo que a CIMED é uma grande influenciadora como uma empresa, né? E acho que isso é um movimento, obviamente, cultural, mas quero entender lá dentro. Como que uma empresa criativa, como a que eu proponho que a minha seja, ela consegue se estabilizar, de fato, tendo direcionamento e execução. Não sei se eu consegui ser claro. Putz, Vitor, a sua pergunta é maravilhosa e a gente hoje eu acho que a gente vive uma crise existencial, porque a empresa tomou uma dimensão grande que a gente está tendo dificuldade em ser tão criativo, tão liberal e, ao mesmo tempo, manter foco e concentração. Então, a gente contratou algumas pessoas que estão nos ajudando a canalizar essa energia criativa de uma forma mais estruturada. Não é fácil, é um desafio bem complexo de resolver. Quando está pequeno, é muito mais fácil, né? Mas do tamanho que a gente está estão batendo umas cabeças lá. Olá, tudo bem? Tudo. Parabéns pelos resultados, aí impressionante. E fico feliz de ser uma empresa brasileira liderando também esse segmento. Eu sei que para vocês conseguirem esses resultados, modelo de remuneração é algo que vocês pensam, né? O que você acredita que o modelo de remuneração da CIMED para a equipe comercial tem facilitado o alcance dessas metas tão desafiadoras que a gente possa replicar? É uma excelente pergunta e esse é um dos segredos também da CIMED. A gente não mede esforços para remunerar o nosso vendedor, né? Como a gente é uma empresa de vendas, na verdade a gente tem uns 800 pessoas que são PJ, né? Que são comercial autônomo, e a gente paga, depende da categoria, um percentual sobre as vendas. Então, o Carmed é um produto que tem margem alta e que é difícil de você positivar em farmácia menor. Então, ele paga, atualmente está pagando 15%. Genérico é uma coisa mais simples, paga 1%. E fora isso, o João criou, na época da pandemia, e aí a gente tem, para o CLT, a gente tem um programa de remuneração bem agressivo, variável, e o João criou um negócio para a gente se diferenciar dos nossos concorrentes, que é o sabadão de vendas. Então a gente ganhou aí, são 50 e tantas semanas, né? A gente ganhou uns 55 dias a mais aí de vendas. Para isso, a gente põe uma cenoura também para o cara trabalhar no sábado. Então, a gente tem a nossa live de sexta, né? Eu não sei se eu falei que a gente tem as lives comerciais segundas, quartas e sextas. E sexta a gente sempre lança alguma coisa, ou atrelado a desconto mesmo, para ele falar, puta, eu preciso oferecer isso pro meu cliente, ou um bateu, levou. Quem fizer X% de venda ganha um tanque de gasolina, ou ganha ingresso para ir no jogo que vai ter agora no Maracanã, que a gente é patrocinado, a gente tem 1.200 ingressos, então a gente sempre cria alguma coisa para estimular o cara a ganhar mais um dia de vendas. É muito importante, né? E isso é uma crença minha também, que quem está com você tem que estar feliz, tem que estar satisfeito em acordar de manhã, vestir a camisa da sua empresa e trabalhar por você e por ele também, né? Pela família dele, etc. Então a gente é muito agressivo nessas remunerações variáveis. Super obrigada, Fernando, foi ótimo. Parabéns. Sucesso. Obrigada, Fernando.